Ou seja, nós do nosso lado não sabemos onde é que isso está. Boa tarde. Boas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E bom Boa ano. tarde a Isto todos. é a primeira vez que fazemos a sessão do ano, portanto isto ainda já estamos quase em novembro, mas ainda é bom ano, não é? Portanto, Boa tarde a todos também. boa tarde. Eu vou dar alguns momentos mais para entrar mais pessoas e depois darei início à sessão. Boa tarde. Boa tarde. Ora bem, se calhar estaria na altura de iniciar aqui a sessão. Queria dar umas boas-vindas a todos e a todas. Este é o primeiro ideal do ano. Nós tivemos aqui uma pausa de final de ano, algo estendida também por culpa nossa, porque achamos que era importante para já terem uma pausa de Natal e depois fazermos aqui também algum balanço destas novas iniciativas. Este é um projeto que hoje vamos apresentar, que é um bocado diferente do habitual. Nós habitualmente damos a voz para partilha de boas práticas a um município. Desta vez é um projeto nosso que estamos a desenvolver em colaboração com o município de Guimarães, que é uma das novidades de 22 na nossa rede, e que, portanto, queríamos partilhar com a rede e, sobretudo, aproveitar para desafiar outros municípios a ajudarem-nos a nós e ao município de Guimarães a melhorar este projeto. Esta é uma iniciativa que já há algum tempo ambicionamos fazer, já há algum tempo que temos esta pretensão e esta vontade, que é o de pegar no alinhamento pegar num orçamento, numa execução de contas e num plano de atividades municipal e alinhá-lo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com uma metodologia que seja transportável e reproduzível para outros, se não todos os municípios. Para isso precisávamos de um município que estivesse disponível para este projeto e Guimarães desafiou-nos a fazermos isto com eles. Aliás, numa manifesta obra de caridade em termos de disponibilização de dados e sobretudo de transparência, que muito se agradece, porque nestas coisas geralmente o difícil é chegar aos dados, mesmo que públicos, e portanto tê-los de certa forma já arrumados é algo que se agradece imenso a Guimarães. Nós vamos fazer o exercício de vos mostrar o protótipo daquilo que é o nosso estudo em relação ao orçamento de Guimarães. Eu farei isso com a ajuda da minha colega Joana Abreu, a quem chamarei a intervir várias vezes, e vamos fazê-lo de uma forma bastante interativa com o Excel. Eu chamo a atenção também para uma coisa: isto é um protótipo e enquanto protótipo ele vai carecer de 3 tipos de validação posterior. Desde logo uma validação com Guimarães para percebermos se o nosso arrumar e alinhamento faz algum sentido ou não faz sentido, e essa parte terá que ser feita antes dos demais alinhamentos. Depois,
num desafio que lanço desde já a toda a rede de municípios CESOP, que isto seja reproduzível noutros municípios e nós vemos se chegamos a resultados consistentes e coerentes em outros municípios e, portanto, que consigamos ver que há alguma replicabilidade da metodologia. E, finalmente, uma terceira validação, que é uma validação global aos 308 municípios, assim os orçamentos estejam disponíveis de uma qualquer forma que nós consigamos transpô-lo para aquilo que estamos a fazer. Estamos no início e, portanto, pedia-vos também alguma paciência em relação a algumas falhas metodológicas que aqui possam estar e uma ressalva importante, porque estamos no início, achamos, em conjunto com o município de Guimarães, que se calhar não era justo nós apresentarmos um estudo que reproduzisse fielmente os valores de Guimarães, porque poderia haver aqui interpretações que poderiam induzir as pessoas a acharem que teria acontecido coisas em Guimarães, quando o erro pode estar ainda na fase de protótipo e não em Guimarães, ou seja, a haver falhas que elas são mais nossas do que de Guimarães. E, portanto, nós fizemos uma ligeira alteração de dados, acrescentamos um ruído estatístico aos números para que os valores exatos de Guimarães não sejam identificáveis, mas que se perceba aquilo que nós estamos a fazer de igual forma. Portanto, este cuidado é pura e simplesmente estatístico, obviamente que no futuro, tendo a metodologia avaliada e validada com Guimarães e com os outros membros, passaremos a disponibilizar os dados sem este ruído estatístico. E, portanto, quando olharem para os números, pensem em algo parecido com Guimarães, embora não exatamente Guimarães. Eu vivi há alguns anos em Filadélfia, nos Estados Unidos, que é uma espécie de Guimarães dos Estados Unidos, e, portanto, quando eu falar dos dados que aqui apresentarei, falarei de Filadélfia do Minho e não de Guimarães, que é para terem a noção de que não estou exatamente a falar dos valores de Guimarães, mas de algo parecido com Guimarães. Penso que isto que foi claro, Dalila, era isto que queria deixar esta ressalva feita. Portanto, quando me ouvirem falar disparatadamente, eventualmente, de Filadélfia do Minho, saberão que é esta cidade que é parecida com Guimarães, mas não é propriamente os valores exatos de Guimarães. Sem mais demoras, ia partilhar aqui o ecrã convosco, o meu ecrã, e julgo que isto está ao contrário, portanto eu vou ter que aqui fazer uma pequena alteração, assim consiga eu fazer isso. Também não, geralmente não é assim tão fácil quanto isso, mas à partida também se conseguirá fazer. Portanto, enfim, é o que nós vamos tentar fazer aqui. Chama a atenção que estamos a falar de um protótipo iminentemente. Portanto, o objetivo será então o de alinharmos as rúbricas orçamentais de uma forma ampla e os projetos e atividades do plano de atividades com cada um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, procurando depois observar a evolução da despesa e o número de projetos em cada ODS e comparar o orçamento previsto e executado em relação a cada ODS e, portanto, ter aqui uma análise que nos permita mapear os valores do orçamento com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Já agora, uma coisa importante para eu ter em conta é o procurar ter continuamente aqui os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável presentes para não para memória permanente, até porque acontece muitas vezes não me lembrar destes objetivos e, portanto, era importante não os perder de mente e eu tratarei de os manter aqui presentes. Ora bem, olhando então aqui para o Excel, muito do que nós fizemos foi então alinhar o orçamento de Guimarães, e neste caso
como vos disse, da tal Filadélfia do Minho, por objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, o orçamento é público, este é os valores alterados, portanto, se quiserem, isto aqui já é a tal Filadélfia do Minho de que vos falava, portanto, são os tais valores alterados. E uma coisa que vos posso mostrar é que o fator de randomização, cada vez que eu carrego aqui num botão, ele vai dando valores diferentes e, portanto, podem ver que estes não são os valores de Guimarães, mas estão centrados, de certa maneira, nesse valor. Se nós fizermos o mapeamento daquelas rúbricas do orçamento nos 17 ODS, chegamos a este alinhamento. E já agora uma pequena nota, quer dizer, à medida que eu vou carregando aqui a recalcular, ele vai fazendo o recálculo e vai fazendo a reorientação, daí eu poder dizer que isto não espelha exatamente os valores de Guimarães, mas estará baseado nisso, não se consegue inferir daqui grandes tendências. Mas há alguns padrões que são muito importantes ter em conta. O primeiro deles, e aqui é que é importante eu chamar aqui os 17 objetivos e tê-los presente quais é que são, portanto eu ponho-os aqui ao lado para que eles fiquem sempre presentes na nossa visão. O primeiro deles é que, não surpreendentemente, o ODS 11, o das cidades e comunidades sustentáveis, vai ter que necessariamente absorver uma parcela significativa do orçamento. E, portanto, é essa a primeira conclusão a que chegamos, e eu já vos mostro porque é que isso é natural até na nossa própria metodologia, mas é expectável que assim seja. Tanto assim é que se calhar até faz sentido nós olharmos para isto sem o ODS 11, portanto, tirando aqui o ODS 11, como é que ficaria estes valores e, portanto, como é que ficaria esta distribuição. Cada uma destas barras que aqui estão, ou deste conjunto de 5 barras, representa um ODS em evolução do laranja ao castanho, portanto, nestas 5 cores que aqui estão, em evolução de cada um dos anos. Portanto, nesta Filadélfia do Minho, o ODS 1 teria, que é o erradicar a pobreza, como vem ali ao lado, se precisarem da cábula aqui dos ODS, andará em torno nos orçamentos desta cidade, sem um orçamento 11, chama a atenção para isso, dos 8%, sendo que esta cidade terá mais orçamentado nas rúbricas que dirão respeito ao ODS 1, um crescimento no último ano. Aqui outra variação se eu carregar aqui no F9, os valores vão se alterar ligeiramente e, portanto, percebem que isto tem estas oscilações. Isto foi construído com base no orçamento de Guimarães, que nós depois procuramos mapear, e está aqui o mapeamento destes valores. Volto a chamar a atenção que estes valores são fictícios, apesar de eles serem públicos, são fictícios, eles são mapeados de acordo com esta nossa matriz, e esta é mais ou menos o segredo da Coca-Cola deste procedimento, que transforma as linhas do orçamento em colunas de ODS. E o que é que nós fazemos? Por cada euro, por exemplo, gasto aqui no Departamento de Intervenção Social e Educação, nós atribuímos-lhe 3 pontos neste ODS 1, 3 pontos neste ODS 2, no 3, no 4 também 3, não deixaria de ser esperado, não é? Portanto, o ODS 4 da Educação a ter um maior peso aqui na intervenção social e educação, e depois os outros ODS com menor peso. Nós fazemos isto da seguinte maneira: damos notas de 0, não tem nada, é 0, até 3 sendo o máximo, dependendo da intensidade que achamos que cada uma destas linhas tem nas rubricas. E vão notar uma coisa que é bastante evidente, é que o ODS 11 aparece naturalmente em todas as rubricas do orçamento. Ou seja, vai ter uma ponderação mais elevada. Depois, multiplicando estes pontos pelos euros de cada uma destas rúbricas, nós chegamos a um orçamento, obviamente multiplicado por vários valores, não representa um orçamento real, mas algo se quiserem até nem será euros, serão pontos, em que cada euro, por exemplo, vai contar aqui, cada euro do Departamento de Intervenção Social e Educação vai contar 3 pontos neste, 3 pontos neste, 3 pontos neste, por aí adiante.
permite-nos ter um enorme orçamento de pontos que depois nós dividimos em função dos diferentes ODS. E é isso que resulta neste esquema que aqui tem, aliás, antes neste, que tem aqui os 17 ODS e não o gráfico de baixo, onde tiramos o 11º, e já agora uma nota puramente estatística, reparam que ao bocado o valor andava em torno de 8%, agora está em torno dos 5 ou 6%, o que não quer dizer, repito, que esta cidade, a tal Filadélfia do Minho, gasta 6% do seu orçamento no ODS 1. O que quer dizer é que o peso atribuído na nossa pontuação ao ODS 1 representa 6% dos pontos totais do orçamento. Portanto, aqui uma precisão terminológica. Podem ver então que nesta hipotética cidade nós estamos então com um grande peso do ODS 11, que é normal, é isto que nós gostávamos de ver replicado noutros municípios para saber se obteríamos resultados idênticos, e depois uma grande incidência aqui nos orçamentos dirigidos à parte mais social e menos aqui nas dimensões da prosperidade, sendo que em algumas destas dimensões nós temos também já refletidas aqui no ODS 11. No meio disto tudo, há de facto um ponto que é complicado, que é o ODS 17. É muito difícil encontrarmos linhas do orçamento dirigidas à dimensão das parcerias para a implementação dos objetivos, ou então nós podemos dizer que toda a dimensão financeira está vocacionada para este ODS, e então aqui teria uma pontuação máxima. Nesse sentido, só aqueles valores que nós conseguimos identificar, e são muito poucos, que dizem respeito a parcerias, acabamos por considerar aqui no ODS 17. Depois, numa dimensão... Joana, não sei se tem algum comentário a fazer nesta altura. Neste momento, em relação aos orçamentos, não tenho mais. Pronto. Numa outra dimensão, que por sinal é mais fina de fazer, mas que não nos permite uma comparabilidade de todos os municípios portugueses, porque os planos de atividade, ainda que estejam disponíveis, para serem trabalhados exigem um trabalho muito mais aprofundado, é uma análise idêntica, agora dirigida ao plano de atividades. Repito que este plano de atividades é assente em valores que também eles são fictícios, como podem ver pelas barras estarem aqui a serem alteradas, o que quer dizer que estamos na tal Filadélfia do Minho e não propriamente em Guimarães. A vantagem desta análise é que ela não tem por base o orçamento, mas tem por base o plano de atividades, que eu vou ver se consigo encontrar aqui, que é isto, é suposto aparecer mais do que aqui está. Volto a dizer, estes valores são fictícios, eles estão randomizados, portanto incluem aqui dimensões aleatórias, com uma margem de 20% para cima, 20% para baixo, portanto não haverá aqui algum efeito de anonimização. E o que é que nós fazemos? Semelhante ao que fizemos com os outros, com as linhas do orçamento, também aqui transformamos cada uma destas linhas do plano de atividades em ODS, dando-lhes pontos e depois fazendo a ponderação desses pontos. E isto vai resultar em gráficos semelhantes àqueles, e mais uma vez aqui, até mais do que anteriormente, nós vemos que o peso que tem aqui o ODS 11, o tal das cidades, que eu posso voltar a pôr aqui a cábula, portanto aqui já nos dá uma ideia mais concreta do peso que representa
o ODS 11, e também aqui faria sentido eventualmente retirar o ODS 11 e olhar para os remanescentes. Chama a atenção que no plano de atividades é mais fácil identificarmos atividades mais finas e, portanto, nós conseguimos aqui sim identificar valores para o ODS 17 e para os diferentes ODS. Aqui, portanto, no que diz respeito ao plano de atividade, nós estamos numa análise que é muito mais rigorosa, muito mais customizada para os municípios da rede e, portanto, olhando para os diferentes planos de atividade, o objetivo será mapeá-los desta forma com a supervisão e o apoio dos nossos municípios que fazem parte da rede. Depois, fizemos outro exercício. Joana, não sei se quer acrescentar alguma coisa em relação ao plano de atividade. Não, só queria deixar claro que a questão dos valores estão ponderados, não é? Mas nós também colocámos aquele segundo gráfico que mostrava mais ou menos o número de projetos que iam tocar em cada um desses ODS, aqui naturalmente não ponderado, para mostrar também pronto, que alguns tipos de investimento podem ser mais custosos, quer dizer, alguns domínios, para atuar naqueles domínios, naqueles ODS, pode custar mais dinheiro que em outros, apesar de ter menos indicadores associados. Exatamente. Por exemplo, o 4 aqui é um dos indicadores, é um dos ODS onde há mais há projetos associados, mas não faz parte onde há mais investimento. Pronto, eu achei Ou isso. seja, aquilo que a Joana está a dizer é que este gráfico está aqui à direita, e obrigado porque eu me esqueci de referi-lo, não tem os projetos em valor, mas os projetos em número, e portanto isto dá-nos uma ideia, por exemplo, daquilo que a Joana estava a dizer, que o ODS 4 tem um número bastante grande de projetos, se eu não me engano até é o segundo ou terceiro maior ODS em termos de número de projetos, mas não é o maior ODS em termos de dimensão financeira. Portanto, pelo menos neste exemplo que aqui estamos, que repito, é um exemplo alterado pelo tal ruído estatístico que nós criamos. Mas, portanto, esta análise em termos de número de projetos em comparação com a sua dimensão financeira também nos dá uma dimensão média dos projetos, que é outra análise que ressalta daqui do nosso trabalho. Joana, passamos para as contas de execução. Portanto, o que Guimarães teve a simpatia de nos oferecer, e mais uma vez também aqui devidamente alterado para espelhar esta situação, é não apenas olhar para a frente, mas olhar também para a conta de execução passada. E, portanto, nós estivemos a olhar para as últimas 3 contas de execução, alinhando-as em função dos diferentes ODS também, e procurando olhar não apenas para a despesa orçamentada, como para a despesa faturada, como depois para diferenças entre aquilo que estava previsto e faturado, e ainda para a despesa paga em função também daquilo que estava orçamentado e do que foi pago. Isto permite-nos esta análise que aqui está, repito, isto é um valor baseado em valores reais, mas não necessariamente os valores de Guimarães, e, por exemplo, isto dá-nos aqui uma ideia interessante, que é uma coisa que chama logo a atenção e que não é surpreendente. Nos anos do Covid, esta barra do ODS 3, relembro que o ODS 3 é o ODS relacionado com a saúde de qualidade, portanto, não surpreendentemente, durante a pandemia, houve uma deslocação de investimentos desta cidade, da tal Filadélfia do Minho, para o ODS 3, e aqui o que se nota é que essa deslocação foi eminentemente retirada de projetos associados, por exemplo, à educação de qualidade, o que, por exemplo, tem a ver também, naturalmente, com o encerramento das escolas e, portanto, o transporte escolar não ter sido algo que tenha sido
tão utilizado quanto isso, situações também aqui relacionadas com o investimento em indústria, inovação e infraestruturas, onde o dinheiro terá sido deslocado para as dimensões associadas aqui à parte da saúde. Mas isto é o tipo de análise que eu acho que é muito rica e valiosa de poder ser feita. E já agora uma pequena nota, quer dizer, isto dá para ser feito a nível de ODS, dá também para ser feito a nível dos 5 Ps. E, portanto, esta divisão em torno das pessoas que agregam os ODS 1, 2, 3, 4 e 5, de prosperidade que agregam os ODS 7, 8, 9, 10, 11 e 12, do planeta que agregam os ODS 6, 13, 14 e 15, da paz que é o 16 e das parcerias que é o 17, permite-nos também perceber onde é que a despesa está orçamentada, onde é que está a ser faturada e depois paga, e onde é que está a haver aqui diferenças. E não surpreendentemente, cá está, nesta tal Filadélfia do Minho, encontramos aqui, em detrimento da prosperidade, o que é normal naquela altura do Covid, que as pessoas foram bastante apoiadas. E uma das coisas que é interessante notar é que na recuperação pós-Covid, em 22, cá está a prosperidade a retomar o seu papel preponderante. Resumindo e concluindo, antes disso, se calhar até, Joana, comentários seus. Não, só queria deixar a nota que o ODS 12, que fala de produção e consumo sustentável, na realidade entra no planeta, apesar de ter Também entra no planeta, exatamente. Exatamente, é uma coisa que eu faço sempre mal. Eu tenho 2 erros aqui, apercebi-me dele antes de fazer este alinhamento, que é o que fazer ao ODS 6, que eu acho que é uma dimensão importante da prosperidade, mas estou sozinho, ou estou pouco acompanhado nesta questão, porque o ODS 6 é acrescentado aqui aos do planeta, e o 12 também, onde eu acho que a produção e o consumo são uma questão associada também à prosperidade, mas, de facto, a classificação oficial aponta para o planeta e não para a prosperidade. Mas, em conclusão, aquilo que nos parece é que estamos perante um instrumento que tem méritos por si só no alinhamento com os ODS. A sensação que se acaba também por ter é que aquelas 17 cores, se não servirem para pintar todos os instrumentos de gestão, nomeadamente os instrumentos de gestão autárquica, neste contexto, passam ao lado de uma dimensão importante das políticas públicas. E isto permite-nos fazer outra coisa, que nós não estávamos a conseguir fazer com os instrumentos que tínhamos antes. Nós tínhamos sempre uma ideia retrospectiva daquilo que era um impacto de políticas públicas, muitas delas com muitos anos de duração até serem sentidos esses impactos. Isto permite-nos antecipar aquilo que serão impactos a serem verificados no futuro e ter uma medida de aferição do impacto dos ODS no curto prazo, quando olhamos para a conta de execução. E, portanto, estamos a tentar passar para uma medição de ODS o mais aproximado possível do tempo real, e não apenas de um impacto de longo prazo. É certo que o impacto de longo prazo é aquele que é verdadeiramente importante e relevante, ou não fosse a palavra sustentável, aquilo que está lá no S, não é? Portanto, que nos remete imediatamente para algo de longo prazo. Só que as alavancas são puxadas no curto prazo e têm que ser percebidas como estão a ser puxadas. E esse é o exercício a que nos propusemos fazer e para o qual contamos com a preciosíssima colaboração, aqui sim do município de Guimarães e não de Filadélfia do Minho, mas de Guimarães, que nos disponibilizou com toda a transparência e com toda uma colaboração muito ativa, e ouviremos a Dalila Sepúlveda do município de Guimarães falar mais à frente, e quem estamos muito agradecidos por fazer este exercício. Uma das vantagens do exercício é que ele permite replicabilidade em orçamentos de freguesias também. Ou seja, nós conseguimos passar deste patamar para um patamar
que eu costumo sempre dizer superior, porque está mais próximo do povo e tudo o que está mais próximo do povo e da população e do contribuinte está mais acima e, portanto, conseguimos aproximar do impacto das políticas locais não apenas numa dimensão temporal mais próxima, em tempo real, mas também espacial mais próxima do cidadão. E esse é um exercício que estamos em contínuo a fazer. Não para criar ruído nem nada do género, mas porque achamos que é a forma correta de medirmos a sustentabilidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu passaria agora, se o João já estivesse, ao Já está, João está presente. Rodrigues dos Santos, que é o nosso colega de Vila Franca de Xira, que também trabalha nestas áreas e que terá seguramente contributos também a dar nesta matéria. Aliás, já deu na filosofia disto que estamos a fazer e continuará seguramente a dar no futuro. João, um grande abraço, um bom ano para ti, que ainda não falámos este ano. Muito obrigado, Ricardo. É também um prazer hoje estar convosco aqui. Eu estou entre compromissos, mas é com muito gosto que aqui estou. Esta possibilidade que hoje temos de comunicar por videoconferência permite-nos estar muitas vezes em mais do que um sítio. E é de facto isso que está aqui a acontecer, porque estou também num outro compromisso importante de início de semestre aqui na Universidade Europeia. De qualquer modo, queria naturalmente muito agradecer o convite para estar hoje aqui. Aliás, eu estou entre aspas, família, porque faço parte deste grupo com muita honra. E cumprimentar também a Joana e a Dalila e dizer-vos uma vez mais que é com muito gosto que aqui estou. Eu diria, para começar, Ricardo e restantes colegas, que nós vivemos de facto o paradigma do século XXI orientado para o ambiente. Não tenho dúvidas em relação a isso. E, portanto, o paradigma do século XXI, um dos paradigmas é, de facto, a sustentabilidade ambiental e a preservação de recursos. Não temos dúvidas quanto a isso. Agora, ainda antes de avançar em relação àquilo que nos trouxe aqui, há aqui uma nota preambular que eu considero fundamental. Nós vivemos um período que ficará registado na história como uma página negra da humanidade. Aliás, é um período de confluência de duas crises, a crise pandémica e também a crise militar na Ucrânia. E há aqui sinais que eu considero alarmantes a este propósito, desde logo porque se previa nesta fase uma intensificação de políticas orientadas para a transição energética e essa intensificação tem vindo a perder expressão, sobretudo porque as consequências desta crise são consequências de curto prazo, muitíssimo nefastas, como aliás vamos sentir todos nós nas nossas vidas, basta que olhemos para a crise inflacionária, e os grandes decisores à escala global têm tido a necessidade, alguns inclusivamente, de inverter decisões que haviam tomado. Por exemplo, estou a recordar-me de Joe Biden, que havia tomado uma decisão, aliás, havia emitido uma ordem executiva das mais importantes no início do seu mandato, ali em janeiro de 2021, que consistia no fim da extração de mais gás e petróleo a partir de novos pontos de extração. E, portanto, essa ordem executiva, nesta fase, foi enjeitada com o objetivo de colocar mais daquela matéria-prima no mercado para aliviar preços que estão, como bem sabemos, a influenciar e impactar muito negativamente na vida de cada um de nós. Só para dar mais um exemplo, estou a recordar-me, por exemplo, aqui da nossa quase vizinha Alemanha, a principal economia europeia, da qual nós dependemos imenso, está neste momento a criar portos para recepção de gás natural liquefeito, sobretudo para aumentar a importação desta matéria-prima ali a partir da zona do Golfo, e portanto estes são todos indicadores que eu considero alarmantes, e não sou só eu que considero, o nosso secretário-geral da ONU também tem vindo a considerar estes indicadores alarmantes, quando eu diria que esta seria a fase para que nós, de forma eu diria, absolutamente convincente, avançássemos e acelerássemos em direção à transição energética. De facto, impõem-se aqui situações de natureza emergente e social que têm vindo a atrasar este processo, ou pelo menos a desacelerar este processo. E por isso, aqui o CESOP, e o CESOP local muito particularmente, com este seminário, encontra um espaço de debate que faz sentido e sempre fez, mas faz ainda mais no período que estamos a viver. Continuamos a viver como paradigma do século XXI a sustentabilidade ambiental, uma sustentabilidade orientada para a preservação do ambiente e não apenas
para o desenvolvimento e crescimento económico como acontecia há uns anos, mas apesar de tudo perdemos algum fulgor, perdemos alguma expressão, não do ponto de vista da comunicação, mas do ponto de vista das ações concretas. É certo que o período que vivemos atenua este desaceleramento, mas também não é menos certo que o período devia promover o aceleramento e não o desaceleramento, na minha perspectiva e também na perspectiva, como aliás disse há pouco, do secretário-geral da ONU. Posto isto, faz sentido dar aqui o salto para o quadro nacional. E em Portugal, como é que estas questões da preservação dos recursos têm sido tipicamente consideradas? Têm sido consideradas ao nível do sistema de gestão territorial português. Como sabemos, o sistema de gestão territorial português ele é constituído por 3 âmbitos. Eu diria por 3 âmbitos mais um, o da intermunicipalidade, que é pouco utilizado e pouco desenvolvido. Mas no âmbito nacional nós vamos tendo o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, do qual emana as grandes linhas de orientação estratégica para o nosso território, sendo que o ambiente e a preservação dos recursos corresponde sempre a um vetor absolutamente central. Depois, ao nível regional, que eu diria que é um nível eminentemente tático, nós temos a figura dos planos regionais de ordenamento do território e que são, como aliás disse há pouco, táticos e que estabelecem interface entre as políticas de âmbito nacional e as políticas de âmbito municipal, e depois é justamente ao nível municipal que estas matérias têm sido operacionalizadas. A dimensão operativa faz-se ao nível municipal. Atenção que no âmbito nacional temos instrumentos que são, para além do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que têm sido igualmente importantes. Planos especiais de ordenamento do território, por exemplo, que incluem desde logo as orlas costeiras ou até áreas protegidas como algumas áreas florestais. E também a figura dos planos regionais de ordenamento florestal, que têm, como sabemos, importância particular em matéria de incêndios florestais, que têm um impacto nefasto em termos ambientais, apesar de serem planos regionais, estão inseridos no âmbito municipal. Mas, independentemente destas nuances, é de facto no âmbito municipal que o planeamento territorial e o estabelecimento de modelos de organização do território se desenvolve. E é aqui que esta matéria tem sido tipicamente considerada ao nível do planeamento do território, sobretudo em sede de planos diretores municipais, mas também em sede de planos de pormenor e de planos de urbanização. E agora, eu diria que a figura do plano intermunicipal de ordenamento do território começa a ser mais utilizada, não é tanto quanto eu entendo que deveria ser, porque se geram economias de escala que são fundamentais e importantes, sobretudo quando os recursos são escassos, começa agora a dar-se mais importância a essa intermunicipalidade. Para dar aqui um exemplo, eventualmente não fará sentido ter 2 quartéis de bombeiros muito próximos geograficamente, existindo apenas porque pertencem a 2 municípios diferentes. E, portanto, esta é uma das questões que a intermunicipalidade pode resolver e que acrescenta seguramente valor que ficará disponível para outros investimentos. Agora, o que é que, feito este preâmbulo, o que é que o CESOP fez e, em meu entender, muito bem? Deu um passo em frente, avançou, acrescentou valor nesta matéria, em matéria de consideração da problemática do ambiente e da preservação de recursos no âmbito das políticas que depois se consubstanciam, de facto, no território. E este avanço, esta subida de degrau, faz-se olhando para os orçamentos e para os planos de atividades das autarquias. Como disse o Ricardo, e muito bem, neste momento com ênfase para o município de Guimarães, que se constitui como projeto piloto, mas com a possibilidade de lastrar a metodologia, de alargar e até de espelhar para, inclusivamente, as freguesias, e temos mais de 3.000 freguesias. E em que é que este projeto de Guimarães, o CESOP está a trabalhar em 2 pistas paralelas que se complementam, mas este projeto de Guimarães, em que é que ele consiste e em que é que ele pode beneficiar os decisores? Bom, desde logo porque constitui um instrumento muito facilitador do processo de tomada de decisão. Vamos supor que o município de Guimarães é só uma suposição, ou vamos supor que o município X, no âmbito do ODS Y, pode efetivamente marcar a diferença. Então, suponhamos o seguinte, que este município X
tem reconhecidamente problemas de nível social. É um território marcado desse ponto de vista. A emergência social é ali bem vincada. Ora, quando se delineiam orçamentos e quando se prevêem planos de atividades, então é a cor do ODS 1, por exemplo, erradicar a pobreza, que deve sobressair automaticamente. De acordo com a metodologia que está a ser utilizada em Guimarães, o objetivo é que os decisores possam, a cada momento, em função do colorido que os orçamentos vão demonstrando, possam ir calibrando e recalibrando opções de maneira a tornar os orçamentos cada vez mais ajustados à natureza das necessidades prementes daqueles territórios. Mas, por exemplo, seria, neste caso em particular que estou a dar como exemplo, a cor do ODS 1, erradicar a pobreza, que teria que sobressair, eventualmente conjuntamente com a do ODS 2, acabar com a fome, eventualmente com a do ODS 10, reduzir desigualdades, mas eu diria que se um território tem problemas de natureza social, as cores que sobressaem digamos, deste alinhamento das opções em função dos ODS terão que ser necessariamente as cores do ODS 1, do 2 e do 10. Se porventura, na primeira, segunda e terceira versão de plano previsional, no momento em que ele está a ser desenvolvido, o orçamento previsional, se verificar que, e de uma forma rápida, que estas cores não sobressaem, então é porque o desenho de orçamento e o desenho de plano de atividades não está adequado à natureza do principal problema daquele território. E eu diria que esta é a principal vantagem desta metodologia que está a ser aplicada em Guimarães. Há evidentemente um trabalho de interpretação qualitativa muito vincado, que tem que ser feito nesta fase montante, mas que mais à frente trará benefícios. Para dar apenas mais um ou dois exemplos, se porventura um determinado município tiver problemas vincados de criminalidade, então, quando o orçamento é desenhado, quando o plano de atividades é desenhado, no final deverá ser, por exemplo, a cor do ODS 16 a sobressair. Se não for, aquela versão de orçamento e a versão de plano de atividades deve ser recalibrada de maneira a que, no final, seja justamente a cor desse ODS a sobressair, porque, de facto, o problema daquele território é um problema de criminalidade. Para dar apenas mais um exemplo, se o problema de um determinado território estiver relacionado com água potável ou até com saneamento, terá que ser seguramente a cor do ODS 6, água e saneamento, com um nome muito sugestivo. Vamos supor que há um território que tem recorrentemente problemas de cheias e inundações. Isto será seguramente, entre outras razões, porque tem um subdimensionamento da sua rede de drenagem de águas pluviais. Então, uma versão de orçamento para esse território e uma versão de plano de atividades deverá seguramente e indiscutivelmente enfatizar esta cor. Se não enfatizar, e sim, enfatizando outras, é porque está descompensado, não está equilibrado. E esta é a principal virtude desta metodologia que está a ser aplicada em Guimarães, que permite aos decisores, de uma forma muito célere e simplificada, ter automaticamente a percepção da validade e da execuibilidade, digamos, da dimensão de adequação do que está a ser previsto face às necessidades efetivas do território. Depois há aqui um patamar seguinte. Este trabalho é um trabalho muito substantivo nesta fase, na medida em que tem que haver um trabalho de interpretação muito, eu diria, volumoso e trabalhoso. Sobretudo porque, por exemplo, associar contas económicas a ODS é um trabalho muitíssimo complexo. Estou a recordar-me, por exemplo, da conta 62, fornecimento de serviços externos. Cabem aqui muitos serviços. Também é certo que as contas hoje estão já muito desmultiplicadas, mas ainda assim é preciso nesta fase que haja um trabalho muito intenso de associação com critérios dos ODS a estas contas económicas, para que o resultado final faça sentido. Mas depois há aqui uma vantagem que eu considero fundamental, é que depois deste trabalho primeiro estar feito, esta metodologia pode ser transposta, eu diria, de forma sempre semiautomática, não de forma automática, para outras realidades. Haverá sempre necessidade, depois, de uma análise mais casuística, em função da natureza de cada território, mas a parte substantiva do trabalho será transposta
deste projeto piloto que está a ser desenvolvido nesta fase em Guimarães. E essa é outra grande vantagem, depois de termos esta associação mais ou menos estabilizada, ela, eu diria que nunca estará concluída, porque vamos ter sempre margem para afinar, mas depois de a termos mais ou menos estabilizada, então será possível, efetivamente, aplicar esta metodologia aos orçamentos e aos desenhos orçamentais, de maneira a que seja possível calibrar e recalibrar até que as cores que resultam, ou que o colorido que resulta do orçamento previsional faça efetivamente jus às necessidades do território. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é um passo em frente muito significativo que é dado pelo CESOP local, inovador, não há nada parecido com o que o CESOP está a fazer a este propósito no quadro nacional e, portanto, está efetivamente a acrescentar valor e eu tenho a certeza que isto modificará a forma como muitos municípios, como muitos territórios estabelecem e definem decisões em relação ao que querem para o futuro, pela, digamos, visão simplificada, mas muito eficaz, que esta metodologia proporciona aos decisores em relação às decisões que estão a tomar. Depois, eu diria que numa pista paralela, o CESOP local está a trabalhar numa outra metodologia, um pouco menos simplificada, mas que visa também constituir-se como uma ferramenta importante de apoio à decisão. Esta metodologia, que demos o nome de BEST, Budget, Efficiency and Sustainable Territories, ela consiste em avaliar uma versão de orçamento em vigor e um plano de atividades em vigor, no sentido de, no ano seguinte, ser possível introduzir melhorias, e eu diria nos anos subsequentes, até termos um orçamento perfeito, perfeito entre aspas. E em que é que consiste esta metodologia? Por um lado, ela parte do Índice de Sustentabilidade Municipal, que é já levado a cabo anualmente pelo CESOP local para os municípios que integram a rede CESOP. E, de uma forma muito genérica, para além de uma avaliação global ao município, há também uma avaliação subordinada a cada objetivo de desenvolvimento sustentável. Essa avaliação já é feita para os municípios que integram a rede CESOP. A partir desta avaliação, é possível nós estabelecermos uma ligação e criar um espaço de interface com o orçamento em vigor. E de que forma é que isto é feito? Bom, vamos supor que para um determinado ODS, vamos designá-lo de X, o CESOP conclui que o índice é de 0,75. E, portanto, podemos concluir que em matéria daquele ODS X, aquele município é 75% eficaz. Depois de fazermos esta análise, podemos então, num momento imediatamente a seguir, verificar quais são as ações / investimentos daquele orçamento em vigor que se associam objetiva ou até subjetivamente àquele ODS. Vamos supor que essas ações, que o volume financeiro associado a essas ações é de cerca de 100 mil euros. Então também podemos assumir, de forma muito simplificada, que cerca de 25 mil euros do volume financeiro associado àquelas ações não gerou o impacto que era desejado, pelo menos à luz do que se pretende para a eficácia daquele objetivo de desenvolvimento sustentável. E hoje o paradigma do desenvolvimento é o desenvolvimento sustentável e, portanto, se o município assentar exclusivamente a eficácia das suas opções de planeamento e estratégicas nos objetivos de desenvolvimento sustentável, estará a tomar uma decisão acertada. E, portanto, partindo desse princípio, podemos assumir então que se 75% daquele objetivo é atingido e 25% não, e se o volume financeiro associado àquelas ações / investimento foi de cerca de 100 mil euros, há 25 mil euros que provavelmente não estão a gerar a utilidade que deveriam gerar no âmbito daquele objetivo de desenvolvimento sustentável. E é a partir daí que o trabalho de maior análise deve ser feito e que o trabalho de recalibragem do orçamento para o ano seguinte deve ser feito. A partir daquele momento é preciso que haja uma análise muito detalhada
eu diria, de natureza muito qualitativa a cada ação e investimento que faz parte daquele objetivo de desenvolvimento sustentável, é preciso atribuir pesos e ponderações a cada ação e depois é necessário também perceber em que momento ou em que circunstância é que elas não estão a produzir o efeito que seria desejável, e o efeito desejável conduzirá à eficácia de 100%, ao índice de 1 na avaliação daquele ODS para aquele município, que é isso que se deseja. E, portanto, fazendo este trabalho, nós não temos apenas uma noção da eficácia em matéria de objetivos de desenvolvimento sustentável, temos também uma noção da ineficiência em matéria de gestão dos parcos recursos orçamentais que temos à disposição, e isso leva-nos a poder tomar outras decisões que melhorem a utilidade a alcançar a partir dessa parcela, que em teoria não estará a gerar a utilidade que se desejaria. E feito este trabalho, recorrentemente e ao longo dos anos, é possível chegar a um orçamento perfeito em matéria de objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí chegados, eu diria que os municípios, à luz, volto a dizer, do paradigma que vivemos na atualidade, estarão a ser perfeitos na forma como alocam os seus recursos, independentemente, e aqui eu vou falar pela primeira e última vez da dimensão política das opções, independentemente da dimensão política que possa estar ou não subjacente às opções. Há aqui um denominador em comum e superior que deve orientar as decisões que são tomadas em matéria de ordenamento do território, sob pena de a humanidade poder extinguir-se, inclusivamente tal como se conhece. Nós, se não contivermos o aquecimento global em pelo menos 1,5 graus até ao final do século, como decorre da Cimeira de Paris, podemos acabar enquanto humanidade, mas dizia eu então que se porventura com esta metodologia for possível calibrar e recalibrar o orçamento ao longo dos anos, de maneira a que no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável que fazem sentido ser considerados para cada território, consigamos atingir o índice de avaliação de 1, então não há dúvidas de que cada euro que um orçamento municipal aloca a um recurso estará a gerar a utilidade potencial máxima que é expectável, e não haverá forma de não considerar aquele orçamento perfeito, sobretudo na perspectiva da utilidade potencial que é alcançada, e considerando que mais do que a potencial não será possível alcançar, então o município estará a tomar as melhores decisões possíveis para cada ação ou investimento tomado. Este é um trabalho que ainda antes de poder proporcionar estes resultados tem que ser feito a montante, e tem que também envolver um projeto piloto, tal como o que está a ocorrer em Guimarães. Mas o CESOP local está neste processo, um processo que acrescenta efetivamente valor, como disse há pouco, num processo inovador à escala do país, e que dará seguramente frutos. Mesmo para terminar, este processo, quando estiver estabilizado, será vertido no manual, que depois estará necessariamente à disposição dos municípios portugueses para poder ser utilizado, e o objetivo é que, à medida que a metodologia vai sendo aplicada e à medida que os municípios e freguesias vão podendo proceder a calibragens e recalibragens a partir desta metodologia, consigamos atingir a curto prazo orçamentos que, à luz dos objetivos de desenvolvimento sustentável, sejam, eu vou utilizar o mesmo adjetivo, perfeitos. Muito obrigado. Muito obrigado a nós, João, excelente contributo. Muito obrigado também por introduzires o outro projeto que temos em curso nestas matérias orçamentais e financeiras, e também uma questão importante a terem em conta, que é muitos dos municípios, ou todos, serão já chamados a, de certa forma, rotularem as várias iniciativas e atividades que têm em função dos 17 ODS, o que, de certa maneira, configura também uma preparação para que o orçamento possa depois vir a encaixar nessas metodologias, e daí nós desafiarmos os municípios a facultarem-nos também o entendimento que têm daquilo que são os euros que estão a gastar em função dos diversos ODS, e isto é algo que exige bastante diálogo. Outra nota importante daquilo que o João disse é que no tal orçamento perfeito, o João falou quase
se cada ODS fosse um silo em que era preciso investir se houvesse problemas. Eles não são silos fechados, mas têm efeitos de contágio entre si, portanto, daí também aquela visão das 17 cores em roda e não em linha, como as Nações Unidas nos apresentam sempre em roda, para mostrar que eles estão todos, de certa forma, ligados uns aos outros, e, portanto, um município que tenha problemas, por exemplo, ao nível das inundações, e que aposte nesse ODS diretamente relacionado com isso, estará também a impactar, por exemplo, os outros da ação climática, estará seguramente também a melhorar as condições de vida e a diminuir a precariedade e as condições de habitabilidade, portanto, na dimensão de infraestruturas e cidades sustentáveis, mas também pobreza das populações que são geralmente afetadas por estes territórios mais vulneráveis, que são também aqueles onde as condições de vida serão mais... Portanto, esta dinâmica dos orçamentos Atenção, ninguém está a ver nada. Acho que perdemos o Ricardo. Perdemos o Ricardo. os nossos municípios da rede, nomeadamente os municípios de Braga, Lagoa, Lagos, Loures, Mação, Mafra, Matosinhos, Palmela, Pombal, que é uma novidade, bem-vindo Pombal às nossas iniciativas. Tivemos uma ótima recepção no município de Pombal na semana passada pela adesão à rede. Acho que estamos de parabéns pela entrada de Pombal na nossa rede. A cidade do Porto, Sintra, Torres Novas, Torres Vedras, Valongo, Vila Franca de Xira, aliás, o João é um exemplo disso, e Vila Nova de Famalicão. Mas também os municípios que, não sendo da rede, são sempre muito bem-vindos a juntarem-se a nós, Buja, Castro Daire, Coimbra, Elvas, Esposende, Felgueiras, Lagoa dos Açores, Leiria, Lisboa, Loulé, Lourinhã, Lousã, Maia, Marco de Canaveses, Montemoro Novo, Mourão, Odmira, Oeiras, Oliveira do Bairro, Paredes, Porto de Mós, Proença Nova, Santa Marta de Penaguião. Julgo que batemos aqui um recorde do número de municípios inscritos e provavelmente falhar-me-ão alguns outros municípios que estarão aqui inscritos e que também estarão a participar. Uma palavra especial para os senhores vice-presidentes e vereadores, senhores e senhoras vice-presidentes e vereadores e vereadoras inscritos nesta sessão. Sem mais demoras também, passaria a palavra para o berço da nação, para Guimarães, onde está a Dalila Sepúlveda. Dalila, algumas palavras também, e aqui as boas-vindas também à nossa rede. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, João Santos. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todos os colegas e colegas dos municípios, das universidades, senhores vereadores, senhores presidentes, muito boa tarde. Eu ainda bem que sou aqui no meio a falar, porque acabo por aprender sempre que vos ouço. E então gostei muito desta questão do orçamento perfeito, porque o João falou nele e foi a ideia que nós tivemos. Porquê? Nós aderimos ao CESOP local em 2021 e rapidamente, com o índice de sustentabilidade municipal, percebemos que era uma ferramenta muito importante. De referir que Guimarães tem vindo a desenvolver estes projetos na área da sustentabilidade local desde mais ou menos 2014, num progresso de um ecossistema de governança aliado muito a esta estrutura de missão Guimarães 2030, e a questão dos ODS locais e da CESOP local e do índice de sustentabilidade municipal criou-nos logo aqui um burburinho no próprio município, que foi onde é que o município está bem, onde é que o município está menos bem
e faltava-nos perceber onde é que nós estamos a investir, se estamos a dar respostas aos índices de sustentabilidade municipais. Eu não sou financeira, eu sou da área ambiental, e falei com os meus colegas do financeiro também, porque as câmaras e os municípios, cada vez mais, os próprios departamentos têm que trabalhar uns com os outros, não podem ser cada um por si. E falei com eles a perguntar o que é que achavam, porque eu achava que era importante, depois de termos um índice de sustentabilidade municipal e de nos focarmos quais eram os problemas que temos em Guimarães, onde é que estamos muito bem, onde é que estamos menos bem, e eu perceber o orçamento municipal. Eu, como a maior parte da população. Ou seja, os orçamentos municipais, muitas vezes nós olhamos para eles e não nos entendemos, porque são rúbricas e rúbricas e rúbricas e rúbricas. Se nós o pintarmos, se nós tivermos um orçamento municipal pintado com as cores das ODS, nós percebemos exatamente onde é que está a ser feito o investimento, onde é que estão a ser feitos os planos de atividades, quais as atividades que o município está a apostar mais forte e se essas vão de encontro com as necessidades do município. E foi essa junção que a CESOP tem conseguido fazer com esta metodologia muito interessante e tem sido um trabalho árduo, porque não é pegar no orçamento. O CESOP não foi pegar no orçamento, o CESOP está a pegar em orçamentos desde 2016, em planos de atividades rúbrica a rúbrica, ou seja, cada rúbrica que o município de Guimarães tem no seu plano de atividades, e os colegas de outros municípios conhecem muito bem os planos de atividades dos municípios que são densos e densos e densos, consegue atribuir as ODS para cada uma dessas linhas. E tem sido feito um trabalho impecável, muito bem feito, já nos dá uma ideia onde é que está a ser os nossos investimentos, para chegarmos a este orçamento municipal perfeito, que é esta a ideia, que é o orçamento municipal da sustentabilidade. E o próprio, nestas políticas públicas e nestas questões da sustentabilidade, nós percebermos que o orçamento segue uma linha da necessidade do município, ou seja, da necessidade da sustentabilidade do próprio município, é essa a ideia que nós tivemos, que a própria questão, quer o Sr. Presidente, quer os Srs. Vereadores, aceitaram-na muito bem, porque quanto mais também nós conseguirmos divulgar os nossos e dermos tudo que o CESOP nos pediu, nós entregamos. Porquê? Porque precisamos que nos ajudem. Esta ferramenta vai-nos ajudar Guimarães e julgo que vai ajudar muitos outros municípios que certamente seguirão esta linha de cada vez mais os orçamentos municipais serem feitos e serem desenhados pelos ODS e pelos ODS que necessitam o próprio município. Ou seja, a questão do orçamento municipal tem que estar ligada ao índice de sustentabilidade municipal, à carência, onde estamos melhor, onde estamos pior, e percebermos também, eu por acaso gostei que o Ricardo dissesse relativamente ao ODS 17, que é um ODS difícil, porque é o ODS onde os próprios orçamentos municipais nos explicam muito bem quais são as redes e as linhas que nós estamos a traçar, com quem nós estamos a fazer as redes, e isso também se calhar, no próximo orçamento, se calhar vai ser importante nós criarmos uma linha específica também para estas redes e que tipo de redes e explicitar mais, ou seja, este trabalho também nos permite melhorar também o nosso plano de atividades, o nosso mesmo plano de orçamento, apesar do plano de orçamento é aqueles números todos, os financeiros entendem muito bem, só eles, já o plano de atividades é mais fácil, porque tem mais, as rúbricas explica onde é que é o investimento. Agora, agradeço muito ao CESOP ter feito também este investimento de tempo e investimento de conhecimento e de metodologia para a criação deste orçamento municipal alinhado com os ODS, e que tem sido um trabalho conjunto, um trabalho que está em fase de validação
final para percebermos algumas linhas que estão bem ou que não estão mal, nesta Filadélfia do Minho, exatamente, e que gostávamos que esta Filadélfia do Minho também fosse replicada para outros municípios, porque também nos vai ajudar o nosso. Ou seja, eu gostava desta que fosse replicado até para nos ajudar também a nós, para nós também percebermos de que forma é que está pintado Portugal, e se é que, e de facto, era muito importante que os colegas também aderissem e vissem isto como mais um instrumento para as políticas públicas municipais de bastante valioso. E esta questão da sustentabilidade, dos ecossistemas de governança, de perceber se nós estamos a olhar para o cidadão como devemos, de o colocar no centro daqui da máquina, para nós é muito importante. Muito obrigado, Dalila. Muito obrigado também pelo agradecimento, mas o agradecimento é nosso, ou seja, nós precisávamos de dados e Guimarães deu-nos os dados de que precisávamos. Neste contexto, mas agora precisamos da vossa ajuda, quer de Guimarães, quer dos outros municípios, para percebermos se o que estamos a fazer bate certo com aquilo que se antecipa. Já agora, em termos estatísticos, há aqui um pormenor engraçado que eu não mencionei, mas enfim, quer dizer, tem muito a ver com a dimensão técnica destas análises e que, pela força do ruído que eu introduzi estatisticamente nos números, se perdeu naquele exercício. Muito daquilo da riqueza da extração de dados nem tem tanto a ver com aquela dimensão das colunas, mas com a variação entre colunas. Ou seja, a evolução ao longo do ano, as diferenças serão pertinentes. Ali não dava para perceber isso, porque as colunas iam saltando e, portanto, as diferenças não eram representativas. Mas, por exemplo, olhando para os valores de Guimarães mesmo, eu não vou reproduzi-los nem descrevê-los com grande pormenor, é interessante notar que ao longo dos 4 ou 5 anos de orçamentos que nós temos, é já patente a evolução em alguns ODS em determinado sentido e noutro sentido. Ou seja, percebe-se olhando para as diferenças, que volto a dizer, no exercício que hoje fizemos não é visível porque os dados não são reais, mas é possível perceber as apostas que Guimarães está a fazer. Ou seja, nos nossos, a partir da nossa avaliação puramente numérica. E isso é o que nós precisamos de validar. É verdade que Guimarães está a apostar no ODS X, como indica aqui a nossa metodologia. Isto é o tipo de diálogo que nós precisamos de fazer com vários municípios e, portanto, daí desafiarmos todos os que estejam aqui a ouvir-nos a mandar, em particular os da rede, como é evidente, a mandarem-nos perguntas e questões. Antes dessas questões mais amplas, abríamos aqui questões específicas, aliás, respondendo aqui à solicitação da Cláudia do município de Pombal, que perguntava se há lugar a questões. Sim, senhora Cláudia, há lugar. O resto do tempo é todo para debate e para questões e para esclarecimentos daquilo que queiram saber. O João é que já não está presente por afazeres profissionais. Mas seguramente disponibilizamos-nos a transmitir-lhe as questões que queiram colocar. Eu penso que podem escrever-nos as questões no chat ou, pura e simplesmente, pedir para ligar o microfone e colocar a questão. Helder Costa. Boa tarde a todos. Helder Costa, município de Braga, responsável pelas políticas de desenvolvimento sustentável aqui do município. Um cumprimento muito especial ao Ricardo Reis e à Joana Abreu. A última vez que estivemos aqui em Braga, portanto foi um gosto de receber-vos. Não tivemos tempo para almoçar, mas tivemos tempo para discutir os objetivos de desenvolvimento sustentável a nível europeu, que me fez bastante, me agradou bastante. Já com grandes repercussões subsequentes. Muito obrigado a Braga por esse convite. Nós temos tido algumas colaborações que decorreram desse encontro. De facto, a dificuldade de almoçar, que é uma lástima, é que de facto não temos comboio de Braga a Lisboa e, portanto, ainda não é fácil vir de comboio de Braga a Lisboa e, portanto, tivemos que ser... Ainda não temos um TGV.
falta-nos aqui um TGV Eu já para me cumprir satisfazia com melhor um o comboio que ODS 11. funcionasse e que não... Mas pronto, vamos lá, vamos falar de coisas sustentáveis. Não, só queria, era em jeito, portanto, dar os parabéns também aqui aos nossos vizinhos de Guimarães, portanto, vizinhos e amigos de Guimarães pela Não sei, iniciativa. Helder, não sei se tem que falar cada vez que Guimarães fala, se vocês têm que... Não. Acho que a única vez que nós falamos é de braços dados, não se preocupem com Nós isso. damos muito bem, Guimarães e Braga, nós temos que estar juntos sempre. É, e isso também Braga não existe sem Guimarães e Guimarães não existe sem Braga. Aliás, mas o país todo não existia sem Guimarães, portanto e o país da perspectiva de Guimarães começa em Braga também. Mas Nós estamos até tão juntos que, curiosamente, a minha intervenção era propor ao CESOP um desafio, porque Braga também já faz o alinhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no seu orçamento municipal. Curiosamente, ao mesmo tempo que a ideia da Lila, que foi em 2021, nós também fizemos, e portanto são 3 anos seguidos, e que me deu aqui uma ideia que eu achava interessante mesmo para o CESOP propor. Temos o índice de sustentabilidade municipal, e por que não criar um índice de sustentabilidade orçamental? Mas é eu esse acho o que seria objetivo. interessante. Porque curiosamente nós tivemos nós começamos a fazer o alinhamento dos objetivos em 2021 e tivemos depois alguma dificuldade, porque quando estamos a trabalhar nestas metodologias, depois comparativamente temos sempre alguma dificuldade de perceber se estamos no rumo certo. E com esta metodologia vai-nos ajudar bastante a perceber se sim ou se não, mas e curiosamente ajuda-nos a nós também. Exatamente, e perceber isto depois também como fazemos no ISM, portanto são vários municípios, ter um vasto leque de municípios a fazê-lo, acho que seria extraordinário, até para alinharmos melhor e aprofundarmos esta metodologia. Por isso é para verem o quão próximos nós estamos, que Braga e Guimarães tem o alinhamento disto feito desde 2021, por isso é mesmo essa proximidade, não só fronteira, mas também na expectativa de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável o mais rápido possível. E esta é uma iniciativa. E nesse sentido, e também casando com algo que o João mencionou, quer dizer, esta dimensão da agregação territorial ser feita não apenas ao nível da freguesia, mas também ao nível do município, da comunidade intermunicipal, da região, Exatamente. do país, da Europa e do planeta, é uma dimensão que a nós nos agrada particularmente, porque nos permite ter isso. E nada melhor do que começar, de facto, com conselhos vizinhos, onde Fantástico. as dinâmicas são importantes, mas sem excluir, obviamente, todos os conselhos que se queiram juntar. Fica o desafio. Fica lançado o desafio, exatamente. Obrigado. Mas o ponto importante também daquilo que o Helder mencionou é que nós sabíamos qual é que era o retorno através do índice de sustentabilidade municipal. Mede como que o benefício das políticas públicas no seu impacto. Não sabíamos era o custo, os recursos. Claro. A lógica daquilo que estamos a tentar fazer é, de facto, arranjar aqui uma cadeia de valor da sustentabilidade, em que há recursos que são investidos e depois há resultados que são medidos. O problema Exatamente. é da temporalidade, ou seja, muitas destas medidas, volto a enfatizar a questão da sustentabilidade, são impactos e benefícios de muito longo prazo, e os orçamentos são... Completamente. E, portanto, são anuais, exatamente. Portanto, temos que ir medindo aqui as diversas ajustamentos de temporalidade entre aquilo que são impactos de longo prazo e a dimensão imediata da alavanca que é puxada. Até porque no nosso caso nós temos o terceiro, neste caso o orçamento de 2023 foi o terceiro orçamento que nós alinhamos aos ODS e portanto ainda não deu para perceber o real impacto deste alinhamento. Portanto, temos muita proximidade, na percentagem que vai deste orçamento municipal anual para cada ODS, mas ela não está bem distinguida em função dos anos. Portanto, nos próximos anos iremos perceber se este atinge mesmo os 100% do orçamento municipal. E um ponto é também uma medida de rentabilidade na sustentabilidade, ou seja, €1 investido em determinada atividade tem um retorno de sustentabilidade de quanto medido aqui em termos de impacto depois no ISM. Mas é esse o objetivo, Helder. É quando tivermos, já não serei eu, mas em gerações futuras, com alguns anos largos de dados, é perceber o acumulado de investimento feito em determinadas áreas, que resultado é que tiveram. Para isso precisamos de séries longas.
não bastam, mas para termos séries longas precisamos ter todos os anos. Portanto, é esse o passo que estamos a dar aqui. Obrigado, Hélder, obrigado pelo desafio. Não sei se a Dalila quer acrescentar algum comentário antes de passarmos à Cláudia, que já levantou a mão. Não, acho que não, acho que está Então, tudo dito aqui. Quer dizer que o Minho está em sustentabilidade municipal e orçamental. Orçamental, exatamente, é isso mesmo, é isso que se pretende. Cláudia, voltamos ao Pombal, onde fomos lindamente recebidos na semana passada. Estou a ver que não foi bem evangelizado ao Pombal. Então, Também não pode ser ao Pombal, lembra-se? Um esclarecimento aqui, eu tenho esta doença, que é, eu estive em Pombal, não estive no Pombal, e portanto peço desculpa aos pombalenses e à Cláudia em particular, que é a minha terapeuta deste defeito que eu tenho, e portanto tem todo o direito de me chamar a atenção às vezes que for necessário, e portanto estive na semana passada em Pombal e passa a Cláudia da Câmara Municipal de Pombal. Não estava a brincar consigo. Não, faz muito bem, porque estas coisas não se desculpam. Eu quis intervir porque, como nós falamos na semana passada, nós também lançámos recentemente o Observatório e uma das primeiras coisas que eu fiz foi exatamente olhar para o orçamento para o orçamento municipal de 2022-2023. No meu caso, aquilo que eu fiz foi mesmo só pegar, não sei se estão a ouvir bem. Sim, com algum ruído de fundo, mas sim. Sim, estão a ouvir melhor agora? Sim. Estava com o microfone deslocado. Mas pronto, eu no meu caso, eu só aloquei o dinheiro a um ODS. No caso de Guimarães, o que fizeram foi alocar a 3 ODS, não é? Todos. A todos Como? os ODS. A todos os ODS. Sim, mas, por exemplo, uma rúbrica era só alocada a um ODS ou a mais? Não, alocávamos a mais que um ODS, precisamente para chamar a atenção que eles têm impactos em vários ODS. O ponto aqui é que isso é muito difícil de ser feito a um ODS com as rúbricas tão genéricas como elas são apresentadas num orçamento da forma como está estruturado. Para nós chegarmos a um padrão mais fino de desagregação a 1 ou 2 ou 3 ODS apenas, ou mesmo apenas um, temos que ir a rúbricas do plano de atividade. Aí é mais fácil identificarmos questões que tenham apenas a ver com um ODS. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei da ação social e educação, obviamente que dentro dessa rúbrica haverá subrúbricas dedicadas apenas à educação que nos permitem afunilar um bocado mais a dimensão daquilo que é a afetação. E é esse o ruído que, ao nível do orçamento que nós temos, que conseguimos melhorar significativamente ao nível do plano de atividades, porque aí sim tivemos que olhar rúbrica a rúbrica, com um grau de desagregação muito minucioso mesmo. Portanto. Eu fiz isso tanto para o plano como para o orçamento. O meu grande receio é sempre, aquilo é a minha opinião, e necessito de validação de outras pessoas, porque até que pode ter que a minha opinião está certa. Mas, Cláudia, nós também. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi entre a equipa do CESOP, com algum auxílio de Guimarães, mas precisamos, de facto, que aquela matriz seja validada e criticada e melhorada com o aporte de todos. Com algumas regras claras, que é a tal regra do 0 a 3, e nós procuramos, de alguma maneira, que nas subrúbricas não houvesse mais do que 3 ODS. Por vezes isso é impossível. Até por uma coisa, é que o 11 tem que estar quase sempre. Pois, exatamente. Vocês trabalham para as cidades e, portanto, o 11 é o ODS das cidades. Mal era que estivessem a fazer coisas que não tivessem a ver com as cidades, não é? No município, não é? E depois a questão da ponderação, fazer era então multiplicar essa intensidade pelo valor do orçamento. Pelo valor em euros do orçamento. Transformando os valores em euros no orçamento em pontos proporcionais para que depois nós meçamos todos os pontos atribuídos e repartimos. As percentagens são percentagens de pontos totais de cada ano de orçamento.
Mas então assim perdem aquela informação de dizer que o município gasta 8 milhões no ODS 11. Exatamente. Não é? É. Essa informação perde-se. Essa informação perde-se. Essa informação perde-se. Essa informação pode ser recuperada se nós depois multiplicarmos aquilo pelo valor total do orçamento. Ou seja, nós estimamos que do orçamento todo, 8% seja para o ODS 1, se o orçamento é de 100 milhões de euros, 8 milhões são na saúde. Já percebi. Mas Obrigada. a Cláudia tem toda a razão, é uma visão artificial, porque depois perguntam onde é que estão esses 8 milhões? Eles não existem, porque pode ser euros que vêm de outra atividade que pela ponderação de pontos acabam por ir parar a uma representação do ODS da saúde ou da pobreza ou qualquer coisa do género. Se me perguntar onde é que está um saco cheio de 8 milhões de euros para usar aqui, não tenho, nem existiu nunca, não é? Em momento algum. Não é? Portanto, aliás, como sabem, este orçamento não é nós pomos o dinheiro em cima de uma mesa e reparti-lo, não é? Ele vai sendo usado em várias atividades. Portanto, perde-se isso. Mas nós achamos que ainda assim é importante que esta imaterialidade desses valores seja capturada pelos orçamentos. Senão depois só identificávamos projetos concretos. E nós sabemos que projetos concretos existem, são importantes, receberão uma ponderação máxima respeitante àquele ODS a que digam respeito, sem dúvida alguma, mas também terão impacto noutros ODS, e é esse o ponto que nós queremos também apanhar dentro daquilo que eu discutia, quer dizer, os ODS não são silos fechados onde cai dinheiro, eles têm impacto que transborda para outro, têm efeitos de contágio noutros ODS, porque aí de um lado afeta mais do que um ODS. Mas a pergunta é pertinente até para a pedagogia de entendimento daquilo que está a acontecer. Que alguém me vir dizer, não, atenção, que você disse que havia 8 milhões de euros neste ODS específico e eu não sei onde é que está esse dinheiro. Ele não vai ser visível nesta forma. É impossível ele ser visível nesta forma. E se me permite, Ricardo, ainda mais não é só que um investimento no ODS tem impacto noutros, porque eles são independentes, mas é até temas muito específicos que são duplicados literalmente entre ODS. Por exemplo, resíduos urbanos estão numa meta do 11 e estão numa meta do 12. Por isso não podemos dizer, vou escolher entre os dois, por exemplo. Ou a educação ambiental, a educação ao ambiente, está e no 4, e no 12, e no 13. Tem uma meta para a educação ambiental em cada um desses três. Então é difícil dizermos quando... Imaginamos, vocês têm projetos com as escolas, dizer, não, vou meter só nele, não estamos a olhar pelo impacto, o contributo que ele também traz para os outros ODS. Agora, aquilo que a Cláudia enfatiza é muito pertinente e que, aliás, este exemplo da Joana reforça, isto é subjetivo. Ou seja, é a nossa metodologia, será sempre a nossa metodologia. Ela só será melhor se contar com o máximo contributo de todos. Daí fazer sentido trabalharmos em rede e neste diálogo que temos que ter convosco. Sim, eu acho que faz sentido a metodologia que aplicaram, é mais complexa do que a que eu apliquei, mas eu dividia o mal pelas aldeias, como se costuma dizer, não é? Portanto, eu acho que faz sentido esta questão aqui da acho que era o bem, não intensidade. é? Aqui era o bem porque era o orçamento. Sim, exatamente, mas acho que faz muito sentido assim. Mas, Cláudia, deixa-me então dar-lhe um exemplo em jeito de provocação e não quero... Provocação, enfim, neste contexto. Uma das dificuldades que nós tivemos é, por exemplo, os juros de endividamento dos municípios. Eu não coloquei nada, não coloquei no ODS. Exato, ou seja, onde é que esse iria parar? Eu acho que nós também não colocamos, certo, Joana? Mas a ideia que tivemos a determinada altura era que se calhar isso era o 17. Mas está a ver, é este diálogo que eu gostava depois de ter em pormenor. E eu acho que faz todo sentido, aliás, era a minha segunda questão, é porque, pronto, eu primeiro, pela minha experiência, eu peguei no orçamento de 2022, depois fui a analisar o orçamento de 2023 e ao mesmo tempo que ia fazer no de 2023 ia corrigir no de 2022, porque nós vamos acumulando conhecimento e mudando a nossa opinião.
E então a minha pergunta era se era possível ter acesso ao Excel sem os valores, eu não preciso dos euros, mas só para perceber como é que foi a alocação das rúbricas aos ODS, Com certeza. porque eu acho que é importante para alinhar, que é para um dia no futuro ser possível comparar o orçamento de Pombal com o orçamento de Guimarães. Cláudia, e já agora, porque eu estava já a passar à Dalila neste contexto. Nós, antes de o fazermos, gostávamos de falar primeiro com Guimarães e depois para fazermos esse exercício. É um exercício para fazermos durante as próximas semanas, não é durante este ano todo, é durante as próximas semanas. Dalila, não sou eu a convidar-me para ir a Guimarães, a gente faz isto em Zoom também, mas teremos todo o gosto em dar aí um salto, como sempre. Mas o objetivo Com todo o gosto. é precisamente fazermos esse exercício primeiro com Guimarães e depois disponibilizarmos a folha de cálculo. E se Guimarães estiver disponível para isso, até com os próprios dados, ou então lá com os de Filadélfia do Minho, não é? Portanto, mas de uma maneira ou de outra, isso poder ser feito o mais rapidamente possível. O objetivo é todos os municípios da rede poderem fazer uma de duas coisas ou as duas coisas em conjunto. Disponibilizarem-nos os dados para que nós os possamos tratar, ou terem a metodologia, processarem-nos eles e darem-nos o resultado e confrontarem-nos com os resultados daquilo que for obtido. Repito, aliás, como a Cláudia muito bem enfatizou, Cláudia de Pombal enfatizou, este assunto é eminentemente subjetivo na classificação e ele só se tornará mais objetivo quanto mais pessoas participarem nesta discussão e quanto mais com realidades específicas e próprias, quer dizer, há concelhos sem freguesias costeiras, Guimarães não tem, Pombal tem. Portanto, haverá estas dimensões que de um lado existirão e do outro não existirão, quer dizer, terão impacto isto nas matrizes que nós temos. Agora, há um ponto que para nós é muito importante. O resultado final tem que ser de uma metodologia comparável entre todos os municípios. Senão este exercício perde todo o sentido. Se não pintamos um quadro e cada quadro é um quadro distinto para cada município. Estes exercícios, do ponto de vista académico e científico, que é o que nós fazemos, só fazem sentido se eles forem replicáveis e comparáveis noutros municípios. Mesmo que o município depois ponha lá um asterisco a dizer, está bem, mas isto a nós não se aplica com este valor dá isto, mas por isto e isto no nosso contexto. Isso compreende-se perfeitamente. E fazem parte das idiosincrasias e daquilo que é específico a cada município. Mas precisamos que a metodologia seja comum entre todos. Muito obrigado, Cláudia. Dalila, não sei se quer acrescentar algum comentário à questão da Cláudia. Eu acho que para que a metodologia pode ser replicada, é verdade, mas se calhar nesta primeira fase, serem vocês a olhar, para terem o mesmo olhar, porque aí a metodologia já não é exatamente, apesar de estarmos a falar de números e de metodologias, o olhar também é um fator importante e eu acho que no início, principalmente, para que o olhar seja o mesmo, era interessante ser o vosso trabalho a ser desenvolvido com a vossa metodologia, mas vocês também. Até porque, assim, os dados de todos os planos e atividades e orçamentos são públicos, não é? Agora, têm que poder ser trabalhados por vocês e não aquelas folhas e folhas e folhas em PDF que não acrescentam informação e que não conseguem ser trabalhadas. Acrescentam informação, acrescentam, não conseguem ser trabalhadas, não conseguem ser trabalhados, não é? Portanto, nós percebemos que depois aquilo também obedece a uma estratégia de estar disponível a informação, mas não está disponível o trabalho em cima da informação. E muito importante é percebermos quais são os nossos desvios, ou seja, que agora nós víamos os desvios em relação ao que tínhamos orçamentado, agora nós conseguimos perceber o desvio no ODS que tínhamos implementado, que também é muito interessante, ou seja, se é um ano, imagino, por exemplo, na época da pandemia, tenho a certeza absoluta que os ODS foram alterados para a área da saúde, por exemplo, ou seja, percebe-se perfeitamente a alteração ao ODS e percebe-se porquê. E é mais fácil, eu continuo a dizer,
O orçamento municipal, aliado aos ODS, é de fácil visualização e de percepção para todos. E um dos objetivos que isso permitirá depois é elevar imenso o discurso em torno das políticas públicas locais, e eu digo sempre, quase todos estes seminários eu falo disso, não é? Estamos aqui a entrar no domínio das policies e não do politics local, e portanto estamos a colocar os cidadãos perante informação que eleva imenso a sua informação em torno dos decisores de políticas públicas a nível local. E esse é um contributo, lá está, de desenvolvimento, ou seja, um contributo não apenas para o desenvolvimento, mas de desenvolvimento. Estamos a desenvolver as populações neste sentido, e esse é um dos objetivos pelo qual criamos, pelo qual o Fidalgo, em boa hora, nos veio desafiar a lançar este projeto do CESOP local. Mais questões que queiram colocar, mais desafios que nos queiram lançar, nós estamos aqui abertos a esses desafios nesta altura. Não sei se têm algum comentário adicional que queiram lançar. O João falava de ser uma iniciativa pioneira, e a Cláudia e o Hélder avisaram-nos bem que este exercício de mapeamento dos orçamentos está a ser feito em muitos municípios já, com metodologias próprias e que se saúdam e que se promovem, e essa era uma das perguntas que eu vos colocava. Então, já que não me colocam perguntas a mim, eu, em jeito professoral aqui, coloco essa pergunta. Além da experiência de Braga e Pombal, outros municípios estão a efetuar este mapeamento já dos orçamentos em ODS? Não sei se alguém se quer voluntariar com a sua experiência nesta matéria. Não? O problema dos financeiros é esta timidez para falar destes assuntos, não é? Portanto, falo um pouco também de experiência nessa matéria. Eu devo dizer também, em jeito de complemento deste conceito do mapeamento, que o mais próximo que eu vi isto ser feito foi num dos estados do Brasil, que há uns anos atrás, em que estavam a tentar fazer a identificação dos ODS em orçamentos estaduais, não em orçamentos municipais, não nas prefeituras, no Brasil se chamam as câmaras municipais, mas nos estados. O que tornava a coisa mais fácil, porque os projetos estaduais tinham sempre uma dimensão maior e eram sempre na perspectiva do investimento. A Lívia da Lourinhã avisa-nos que não é só mapear projetos com ODS, e o nosso exercício não foi apenas esse de mapear projetos, foi também o de mapear gastos orçamentados e da conta de execução, como aliás acabamos por procurar mostrar. Não sei se a Lívia tem algum comentário que queira acrescentar, nós teremos todo o gosto em ouvir, mas o ponto é importante, ou seja, não é apenas aquilo que nós estamos a fazer de mapear projetos. Lívia explica que na Lourinhã estão ainda apenas a mapear projetos, mas seguramente que associados a cada projeto há também uma dimensão financeira que depois poderão transpor para o orçamento. Pedro, levantaste a mão, eu passo-te a palavra. Obrigado, Ricardo, e parabéns, porque eu acho que é muito bom quando se vê a profundidade que a Católica e o CESOP estão a dar a esta dimensão económica e financeira de implementação dos ODS.
Eu queria só aqui partilhar uma outra perspectiva, para além da perspectiva financeira, se calhar uma perspectiva económica e mais de investimento. Agora o período que tive um mês no Japão a visitar as cidades que têm os VLRs implementados, e aquilo que é muito importante é fazer uma associação dos programas e dos projetos de investimento aos ODS. E dentro dessa perspectiva, nós de alguma forma olharmos não só para aquilo que está a acontecer, mas para aquilo que nós desejamos que vá acontecer nas cidades. E nessa perspectiva, e olhando para 2030, nós percebermos quais é que são os projetos, quais é que são os programas que têm que ser desenvolvidos e onde é que nós vamos levantar capital para que esses projetos sejam desenvolvidos. Nomeadamente, capital que vem do orçamento municipal, mas outras fontes de capital que sejam necessárias para implementar os projetos. E por isso eu penso que há aqui uma dimensão, por um lado, de reconhecer o que é que está a acontecer, mas por outro lado, utilizar os ODS e utilizar o plano de investimentos e trazer os ODS e o plano de investimentos para efetivamente nós sabermos os projetos. E dentro dos projetos, as fontes de financiamento e a forma como esse financiamento vai ser, inclusive, também amortizado. E por isso a perspectiva é sempre esta, é a de nós, por um lado, olharmos para trás e vermos o retrovisor, mas por outro lado olharmos para 2030, vermos o que é que falta e de alguma forma começarmos a trabalhar e vermos quem é que são os parceiros com quem nós podemos trabalhar para efetivamente implementarmos os projetos e, inclusive, definirmos as prioridades que esses projetos devem ser implementados. Vou ligar aqui o microfone. Um dos pontos importantes que o Pedro levanta, e já agora também em relação àquilo que a Lívia da Lourinhã dizia, os projetos e o capital investido de cada orçamento é, obviamente, aquilo que traça caminhos em função dos diferentes dos trilhos do desenvolvimento, os trilhos dos ODS no futuro. Não obstante, e acho que é importante também haver uma dimensão de despesa corrente a ser mapeada em cada ODS. Ou seja, as duas dimensões são importantes neste contexto. Uma dá-nos uma dimensão de futuro, a outra dá-nos uma dimensão de presente. E isso parece-nos também interessante de ser apontado. Já agora é mais fácil fazer este exercício nos projetos que na despesa corrente. Que as funções que cada um tem dentro da autarquia pode passar por vários ODS. Mas não deixam de ser as duas dimensões muito importantes dos orçamentos, obviamente, e o peso da despesa corrente e de investimento é mais ou menos patente nas dimensões financeiras que são analisadas nos orçamentos atualmente, mas o mapeamento, não apenas dos projetos, mas também da despesa corrente, é um desafio muito difícil, porque a despesa corrente é difícil de mapear neste contexto, mas não deixa de ser interessante para a tal dimensão do tempo real do impacto dos ODS. E é algo que eu acho que era interessante nos tais VLRs, nos tais relatórios voluntários nos relatórios voluntários de sustentabilidade locais, de ser também enfatizado numa perspectiva nesta de estamos a medir o passado, temos planos para o futuro, temos projetos para o futuro, é desta maneira que nós estamos a orçamentar, atingir as metas, estes são os recursos que estamos a utilizar para atingir essas metas e a despesa corrente diz-nos os recursos que estamos a utilizar no dia-a-dia para aguentar os orçamentos, os objetivos de desenvolvimento sustentável que estamos a ter. E, portanto, há aqui claramente uma roda dentada, um conjunto de rodas dentadas articuladas que os documentos financeiros muito bem espelham, na sua linguagem algo hermética de financeiro, tal que a Dalila diz que são intragáveis em termos de processamento, mas que são importantes uma vez trabalhados, para que eles possam ser visualizados e percebidos pelos decisores e pela população como um todo. Esse é o exercício que nós procuramos fazer aqui. Muito bem, muito obrigado, Pedro.
Bem, não sei se há mais comentários, questões que queiram levantar. Levantem a mão, se não, ficamos à espera dos vossos desafios. Portanto, que nos sejam lançados. Dalila, uma palavra de encerramento da sua parte para fecharmos esta sessão. Queria agradecer só por terem estado presentes, por termos conseguido estar mais de 100 pessoas numa conferência que, parabéns, muitas vezes estamos 10 e são sempre os mesmos 10, por isso acho de louvar que este tema interessa a todos. Agradecer à CESOP o amável convite para estar aqui hoje e o excelente trabalho que se tem desenvolvido nesta matéria. Muito obrigada. Obrigado nós, Dalila, e já agora também uma advertência que espero que não leve a mal, que é não pense que se safa de um IDL só sobre Guimarães, quer dizer, este nós ficamos à espera claríssimamente de que haja uma partilha de boas práticas que seguramente serão fáceis de encontrar em Guimarães e de uma data a dispor. Entretanto, de Felgueiras temos uma mão, portanto eu passava a palavra a Fernando Fernandes. A quem peço que ligue o microfone. Boa tarde. Boa tarde, como está? Boa tarde a todos. É a primeira vez que eu estou a fazer parte desta família, que pelos vistos já é de alguma dimensão. Ó, Sr. Vice-Presidente, tem disponível todos os outros IDLs no site do CESOP local, esteja à vontade para os visitar e para nos dar a sua opinião e é sempre bem-vindo e será sempre um gosto ter Felgueiras connosco, portanto... Eu já estive, de facto, olha, fui aproveitando alguns minutos e fui fazendo alguma investigação. É todo interessante o trabalho que estão a fazer, de facto, é meritoso e, portanto, obviamente que sendo a primeira vez ainda estou aqui em conflito de muitas ideias que me surgiram, porque eu atualmente já há 5 anos esta parte sou o responsável financeiro e orçamental aqui do município e de facto adaptar ou fazer essa simbiose que vocês fazem dos orçamentos aos objetivos de desenvolvimento sustentável faz todo sentido. Faz todo sentido para quem muitas vezes, quando na elaboração dos orçamentos, e os orçamentos são de muita difícil elaboração, porque são limitados, nós temos regras que temos que cumprir, muitas vezes temos que fazer aqui engenharias orçamentais e financeiras para que possamos garantir acima de tudo aquilo que é básico para a nossa população, mas de facto perceber se estamos a ir de encontro a estes objetivos é extremamente importante e da minha parte eu sou uma pessoa muito sensível a estas áreas, da minha parte faria todo sentido. Eu gostaria de colocar aqui uma questão, não sei se é possível responder agora ou se depois poderíamos marcar um fórum mais intimista, digamos assim. Depende do que me perguntar também. Era se para além disso, se Felgueiras poderia aderir desde já a este projeto e se poderíamos pegar nos dados que nós temos e se poderíamos adaptá-los à metodologia que está a ser instituída em Guimarães e podíamos adaptar essa metodologia também a Felgueiras e fazermos aqui já uma análise dos três últimos anos. Eu sei que é um trabalho difícil, é um trabalho que provavelmente nós poderíamos estar disponíveis para o fazer, mas de facto já iríamos acrescentar aqui valor ao vosso trabalho. Não sei se... Não, sem dúvida. Olha, a primeira pergunta é, todos os municípios estão convidados a aderir e só me penitencio a mim de não termos feito chegar o convite com mais efusividade no passado e, portanto, mas de forma nenhuma se sinta, isto não é um clube fechado, pelo contrário, é um fórum muito aberto, percebeu que os convites estão abertos a toda a gente para participar. Em relação à segunda questão, de nos desafiar a que comecemos já a aplicar a Felgueiras, eu acho que até por proximidade geográfica não estamos assim tão longe de Guimarães nem de Braga para
para se juntar. Portanto, claramente, teremos todo o gosto em um máximo de municípios. Lembre-se do que eu disse há bocado, quer dizer, o Certo. objetivo é o máximo de municípios fazerem este tipo de exercício, porque é um exercício que beneficia imenso, olha, daquilo que se chama tecnicamente aqui nas áreas das ciências económicas, economias de rede. Portanto, a adoção da mesma metodologia em várias... olha, o melhor exemplo disto é a utilização aqui do Zoom ou do Word. A partir do momento em que alguém usa e começa a ser difundido, há economias de rede em que todos usemos. E aqui esta metodologia é isso que nós queremos, é o mais rapidamente possível, aqui usar uma expressão americana, pegar fogo à clareira, quer dizer, ou à pradaria, desculpa, pegar fogo à pradaria para que esta iniciativa seja o mais alargado possível e, portanto, desde já sinta-se convidado, tem os nossos contactos, é uma questão de nos falar e teremos todo o gosto em, a caminho de Guimarães ou de Braga ou de outro dos nossos concelhos aí vizinhos de Felgueiras, parando sempre em Pombal, que fica a meio do caminho, visitar Felgueiras e apresentar os projetos que nós estamos a fazer. Fica o convite da nossa parte, Obrigado. recebê-los aí com muito gosto. Uma questão depois de articularmos isso em termos de agendas, e pronto, e sendo possível ou vocês colocarem aí hipóteses, já fico muito satisfeito. Não, porque... está mais do que... Agora já está. Porque é como eu lhe digo, de facto, nós perdemos imenso tempo com a elaboração dos orçamentos e obviamente que muitas vezes chegamos ao final do ano, temos muitas alterações orçamentais, aquilo que nós tínhamos definido como plano de atividades, o nosso plano de projetos acaba por depois não ser executado e estarmos aqui a canalizar montantes para outras situações que são prementes, nomeadamente aquilo que aconteceu com o Covid e já foi aí citado, então não vale a pena estarmos a falar muito mais sobre isso, mas de facto seria um exercício muito interessante que eu gostava de ver replicado aqui em Felgueiras e agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigado da minha parte. Que estendo a todos os municípios, a começar pelos da rede, mas também aos que aderirem à rede e mesmo aos outros numa fase posterior. Portanto, absolutamente disponíveis para acolher a todos. Até lá, e como é tradição, por vezes interrompida, nas últimas quintas-feiras de cada mês temos um destes seminários. No próximo mês voltamos ao figurino mais convencional de partilha de boas práticas de um município, a saber, o município de Grândola. Portanto, iremos à Vila Morena nestas sessões. Julgo que Grândola está presente hoje também, mas terá a responsabilidade de nos apresentar uma das suas boas práticas de sustentabilidade na sessão da última quinta-feira do mês de fevereiro, que, se não me engano, acontece logo a seguir ao Carnaval. Penso que não estou equivocado no calendário. Portanto, resta-me agradecer a presença de tanta gente. De facto, é um tema que nós sabíamos que ia ser aliciante e importante. Agradecemos encarecidamente a Guimarães por nos ter lançado este desafio e por nos ter facultado os dados que nos permitiram, enfim, de uma forma artificial, ainda aqui hoje, na tal Filadélfia do Minho, reproduzir o trabalho de Guimarães, de certa maneira. Agradecer ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, à Cláudia Costa de Pombal, ao Hélder Costa de Braga, ao Pedro e em particular ao João, que apresentou também as suas considerações sobre esta matéria, e agradecer muito encarecidamente à minha equipa, a começar pela Joana, que é a coordenadora do projeto e que foi, como é que se diz na gíria, como é que é o termo técnico, lamber PDFs para produzir
o fecheiro, que parece tão fácil e tão intuitivo, mas aquilo tem ali muitas horas de trabalho. Um grande obrigado a todos e a todas os participantes, e vemo-nos daqui por um mês a partir de Grândola. Então, querida.